9 de outubro, São Dionísio, o Areopagita, bispo do primeiro século. É com pesar que constatamos a falta de datas fidedignas concernentes àqueles homens apostólicos que nos primeiros séculos da era cristã divulgaram a doutrina de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tinham em mira aqueles mensageiros da fé, eternizar o nome com feitos gloriosos e transmitir à posteridade a memória dos seus labores. Como único meio de implantar a fé nos corações, serviam-se da palavra e as próprias perseguições aconselhavam-lhes guardar na solidão do silêncio a atividade apostólica. Acresce que escritos importantes daquela época, das pristinas, eras do cristianismo, foram sacrificados às inclemências dos tempos que corriam. Sirva isto de explicação ao fato de serem tão parcos os conhecimentos que possuímos de São Dionísio, homem pela cristandade inteira reconhecido um dos mais excelentes apóstolos da causa de Cristo. O pouco, porém, que existe sobre este claro servo de Deus é suficiente para formarmos uma ideia de sua santidade e suas excelentes virtudes. Deparamos com o nome de São Dionísio no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos. Corria o ano de 51. O apóstolo São Paulo tinha chegado a Atenas e foi conduzido à presença do Areópago, supremo tribunal daquela cidade. Com a franqueza que lhe era própria, o apóstolo fez a exposição da doutrina cristã e alguns ouvintes lhe aderiram. Um deles era Dionísio, membro do Areópago. Conforme as leis do país, eram admitidos no Areópago só os magistrados da mais alta categoria ou cidadãos distintos pela origem ou grandes merecimentos. Elucidado isto, devemos reconhecer em Dionísio um personagem de alto valor, ou porque tenha desempenhado o cargo de arconte ou pelas excelentes qualidades cívicas, tenha granjeado a estima dos concidadãos. Não acerta Astério quando no seu panegírico apresenta Dionísio como presidente do Areópago, pois São Lucas afirma ter sido simples membro. Não é igualmente admissível a opinião de Cesário, segundo a qual Dionísio tenha sido natural da Trácia, porque só os atenienses podiam pertencer ao Areópago. Não erramos, pois, em dizer que Dionísio era natural de Atenas, e isto afirmando, estamos de acordo com São Crisóstomo e São Máximo. São Dionísio, em seus escritos, documenta ter feito grandes viagens de estudo para conhecer costumes e leis de outros povos. Assim aconteceu que, quando se achava em Heliópolis, no Egito, pôde observar o grande e extraordinário eclipse solar, que assombrou o mundo na hora da morte do Salvador. Pasmado por este fenômeno, de todo irregular, exclamou: de duas, uma, ou morreu um Deus, ou o mundo desmorona-se. De longa data, assim devemos supor que o Espírito Santo preparou o coração de Dionísio para que se abrisse ao conhecimento da verdade. São Paulo, conhecendo a retidão do caráter de Dionísio, recebeu-o entre os discípulos, conferiu-lhe o sacramento da ordem e nomeou o bispo da nova comunidade de Atenas. Como bispo, desenvolveu um zelo verdadeiramente apostólico, no intuito de propagar as doutrinas do Evangelho. Numa viagem que fez a Jerusalém, conheceu São Pedro, São Tiago, São Lucas e outros homens apostólicos. Teve a ventura de ver também a Santa Mãe de Jesus Cristo. A dignidade e santidade da Santíssima Virgem extasiaram-no de tal maneira que teria acreditado ver uma divindade se pela fé não soubesse que há um só Deus, que é Jesus Cristo. Os trabalhos apostólicos de Dionísio em Atenas foram recompensados por grande messe, o que causou grande indignação aos idólatras, que, cheios de ódio, chegaram ao ponto de decretar a morte do santo bispo pelo fogo. Dionísio frustrou-lhes os planos por sua viagem que fez a Roma em visita ao Papa Clemente. Na cidade de Paris é celebrada hoje a festa de um santo bispo do mesmo nome, de Dionísio Denis, vítima da sanha dos inimigos de Cristo e de sua Santa Igreja. Do seu martírio século III, a lenda transmitiu o seguinte fato extraordinário. O corpo de Dionísio, já trucidado, levantou-se, tomou nas mãos a cabeça e andou com ela 2000 passos até ao Monte Mártir, onde mais tarde se construiu uma igreja em sua honra.
São Dionísio é um dos 14 santos auxiliares, sendo ele invocado contra a possessão diabólica. São Dionísio, rogai por nós.